Olá, mestre, seja bem-vindo ao Música em Casa. Eu gostava que nos contasse o seu início na música. Ora, antes de mais, obrigado por este convite e por esta oportunidade para estarmos aqui um bocadinho à conversa. Hum, Bem, o início da música é um bocadinho complicado, pelo menos é longo, já vai há alguns anos. Portanto, eu comecei a estudar piano, eu sou natural de Coimbra, e portanto fiz o meu conservatório em Coimbra, e assim, muito resumidamente, depois tive a oportunidade de ter aulas com uma das grandes pianistas e uma das grandes referências em Portugal, com a dona Helena Sei Costa. Comecei a trabalhar com ela, portanto, ainda antes de ir para a Escola Superior do Porto, e depois foi um bocadinho inevitável. Acabei por ir para a ESMAI, estudei com o Fausto Neves, com o Pedro Burmesser, fomos grandes dois professores, mas continuei a ter sempre esta relação com a dona Helena Sai Costa, que foi uma referência fantástica em toda esta tradição pianística, tanto que fez um bocadinho esta transição do século XIX para o século XX, ou seja, aluna de Viana da Mota, que foi aluno do Liszt, portanto havia aqui todo este lado de tradição e de passar um bocadinho esta tradição oral, para mim foi muito marcante. Depois tive alguns anos ainda no Porto, comecei a dar aulas na ESMAI, da análise, e um bocadinho também já por este bichinho também da música húngara e desta ligação ao Liszt, acabei por estudar para a Hungria, para a Academia Franz Liszt, onde estive lá há 3 anos, estudei piano, música de câmara, tive também grandes professores, nomeadamente a nível de música de câmara, tive o privilégio de ter aulas com o Quarteto Bartók, portanto hoje ainda um dos grandes quartetos, e foi absolutamente uma experiência incrível. E começou, entretanto, a nascer um bocadinho também o bicho pela direção da orquestra. Comecei a fazer alguns cursos, a ter alguma curiosidade. Também depois, quando vim para Portugal, vim para o Conservatório Nacional de Lisboa, dar aulas de música de câmara, e surgiu, enfim, assim, uma oportunidade de começar a trabalhar com cantores. Também foi na mesma altura, em 2001, quando vim para o Porto, portanto, quando houve a criação da Capital Europeia da Cultura, portanto, e daquilo que é hoje a Casa da Música, e na altura havia um estúdio de ópera, que também foi um projeto bastante interessante, infelizmente ficou pelo caminho, e eu trabalhei também alguns anos como correpetidor lá no estúdio de ópera, portanto, era o pianista do estúdio, fazia correpetição com os cantores, e a pouco e pouco, um bocadinho por este meio da corrupção e de trabalhar com ópera, começaram a surgir algumas oportunidades de ter que dirigir. Foi assim uma coisa que me assustou um bocadinho. Pronto, apesar de já ter feito alguns cursos, senti um bocadinho a necessidade de ter que estudar um bocadinho mais, de ter que aprofundar. E foi em 2008 que tomei assim um bocadinho a opção de ou levava isto a sério, ou então ignorava um bocadinho e continuava a carreira como pianista. E foi em 2008 que decidi inscrever-me em várias escolas no Reino Unido, e acabei por ser aceito no Royal College of Music, onde fiz o mestrado portanto, mestrado em direção de orquestra, com o professor Peter Stark, portanto, hoje um dos responsáveis da Orquestra da Comunidade Europeia, e com o Robin O'Neill. Fiz lá também bastantes masterclasses com outros professores, e foi muito interessante porque o college oferece uma prática orquestral muito grande aos alunos e, inevitavelmente, também aos alunos de direção. Nós éramos só 2 alunos, eles eram bastante restritos na escolha, portanto, entre 2 alunos tínhamos muita oportunidade de trabalhar desde música contemporânea, a pequenos ensembles, a grandes formações sinfónicas, a orquestras barrocas, portanto, deu para experimentar um bocadinho de tudo. E a grande vantagem era podermos trabalhar de perto com grandes maestros que iam ao college fazer projetos. Bernard Haitink, Esa-Pekka Salonen, ou seja, todos estes grandes nomes. Eu lá tive a oportunidade de ser assistente deles, portanto, enquanto aluno do college, portanto, de trabalhar com eles, de fazer aulas, de dirigir para eles, de ouvir os seus feedbacks. E isto foi muito interessante para mim, foi uma das experiências mais enriquecedoras desse ponto de vista, de poder trabalhar assim diretamente com os grandes nomes, que a pessoa vê, enfim, nos concertos na televisão. Portanto, foi uma coisa ímpar. Depois daí para a frente, portanto, ainda quando estava no college, abriram regularmente programas, portanto, de maestros assistentes, aquilo que eles chamavam um bocadinho o Young Resident Conductors, e eu aceitei em Bournemouth, também no sul de Inglaterra, portanto, também uma das grandes orquestras inglesas, tem também uma tradição, enfim, que já vem dos Elgars, do Holst, portanto, foram orquestras que trabalharam com todos estes grandes compositores, e eu fui justamente o maestro associado desta orquestra durante 2 anos,
E foi uma experiência também muito diferente. Por um lado, podia também, tinha a obrigação de estar em todos os ensaios e de ver como é que todos os mestres trabalhavam. E isto foi uma lição incrível, porque percebia-se imediatamente como é que a orquestra reagia, o que é que as orquestras gostavam, o que é que as orquestras não gostavam, e era, deste ponto de vista, muito pedagógico. Por outro lado, tinha também a obrigação de trabalhar com eles bastantes semanas por ano. Portanto, por mês tinha 2, 3 programas, o que foi muito enriquecedor trabalhar com uma orquestra com uma experiência absolutamente incrível. Ou seja, pegar numa obra, por exemplo, como as variações de Enigma, enfim, estarmos a discutir alguns detalhes e eles dizerem, pois, nós quando tocámos com o Elgar fazia assim. Pronto, e usar ainda os mesmos materiais do Elgar, fazer os planetas do Holst, e eles dizerem, pois, quando o Holst fez aqui a estreia da obra, portanto foi assim, nós temos aqui os materiais. Portanto, desse lado também um bocadinho de pesquisa histórica também me interessou bastante. Pronto, paralelamente a estas experiências, fui também desenvolvendo outras experiências com música barroca, em instrumentos da época. Também estive ligado a uma pequena companhia de ópera e este lado também da música, enfim, da música antiga com instrumentos da época e depois a sua transposição também para instrumentos modernos, aquilo que se chama o historicamente informado, foi também algo que começou a crescer de mim nestes tempos em que estive em Inglaterra, porque realmente havia uma diversidade de abordagens e realmente esta estava muito em voga, naturalmente, com todos os grandes agrupamentos. E, enfim, foi depois um bocadinho daí, depois que vim para Portugal e comecei a trabalhar, portanto, regularmente mestre convidado nas principais orquestras portuguesas e surgiu depois então este convite para ser mestre titular da Orquestra Clássica do Sul, onde já estou, portanto, há alguns anos. E antes de chegar à Orquestra Clássica do Sul, imaginava-se como maestro quando era jovem? Era uma coisa que tinha em mente ou nunca lhe passou pela cabeça? É sempre uma coisa que está um bocadinho no imaginário. Pronto, enfim, não sei porquê, mas acho que tem uma certa atração e confesso que nem é por aquela questão que muitas vezes as pessoas referem, que é a questão de, enfim, de estar in charge, ou seja, de ter o poder total. Não é de todo por isso. Acho que se prende muito com a questão do repertório, por um lado, e por outro lado da experiência em palco. Ou seja, eu tenho que dizer que, obviamente, fazer um Mahler, Strauss, são repertórios que efetivamente não existem na música para piano. Apesar de existirem coisas maravilhosas, como os Liszt, Chopin, etc., mas depois já todo um lado, um leque, não é, de música que efetivamente só se concretiza na música orquestral. Pronto, isto por um lado. Por outro lado, existe um lado de convivência e de experiência enquanto solista. Era algo que eu percebi que não era propriamente detalhado para isso. Ou seja, estar num palco sozinho é muito difícil. Ou seja, enfim, é uma experiência que é preciso, eu acho que é mesmo preciso nascer para isso e ter esse estufo. Portanto, eu, enquanto pianista, aquilo que me dava mais gosto de fazer, efetivamente, e o que fiz mais, efetivamente, era música de câmara e trabalhar com cantores neste lado da competição. Estar um bocadinho rodeado de pessoas e fazer música em conjunto. Isso foi sempre algo que me interessou bastante. E daí acabou por ser um bocadinho natural também a direção da orquestra, porque acaba por ser o mesmo processo quase de aquilo que se aprende em música de câmara, acaba por ser transposto para uma orquestra. Portanto, tem que haver um mesmo tipo de experiência, lá está, não pelo absolutismo do poder total, mas antes pelo contrário, de poder partilhar, portanto, conhecimento e experiências com os músicos, mas também no processo inverso de poder absorver dos músicos e das orquestras, portanto, as experiências que têm, os conhecimentos específicos, que naturalmente, enfim, o violinista saberá melhor questões técnicas de arcos, enfim, o instrumentista de sopro terá outras questões, mas este lado de aprendizagem mútua, portanto, de parte a parte, a mim sempre me interessou muito e é um bocadinho nisso que baseio também a minha abordagem em relação à direção da orquestra. Acho que tem que ser sempre uma troca e uma partilha de experiências. E o seu método mudou muito de quando era pianista para. Método de estudo, sim, naturalmente, porque obviamente um pianista tem que estudar muito. Pronto, eu dou só um exemplo, quando estive em Budapeste, estudava 8, 10 horas por dia, que é uma coisa que pode parecer estranha, mas lá fazia todo sentido, era a única maneira de o poder fazer e de poder abordar todo o repertório que fiz, enfim, também pelo país, pelas contingências, portanto, onde está sempre muito frio no inverno,
Não se apanham menos 20 graus, está-se bem em casa, não é? A estudar. Portanto, acaba por ser uma coisa muito inevitável. Mas era uma coisa um bocadinho solitária. Portanto, era o tal trabalho de estar sozinho perante um piano, às vezes 10 horas por dia, que confesso que não dava muito para mim. Hoje sou capaz de passar 10 horas em frente a uma partitura, mas é diferente. Ou seja, há um trabalho muito diferente, há um trabalho de aprendizagem da partitura. Tem a grande vantagem de poder ser feito, eu diria, em qualquer sítio. Pode estar em casa, enfim, no sossego, isolado, numa mesinha, mas também tem a vantagem de poder ir para uma esplanada, tomar um café e estar com uma sinfonia de Beethoven durante 3 horas e apanhar um bocado de sol. Portanto, há aqui este lado também que me agrada. É algo que se pode fazer em qualquer sítio. E o piano provoca muita dependência, tem que estar no sítio com o instrumento. Enquanto a direção da orquestra tem esse lado de se poder efetivamente ter uma vida um bocadinho até mais saudável e mais interessante desse ponto de vista. Pronto, mas este é um lado que efetivamente eu privilegio bastante, o lado de preparação da orquestra, e é uma coisa que pode levar meses e, enfim, obviamente anos, mas de cada vez que pego uma partitura é sempre uma nova aprendizagem. É um lado muito, muito sério e muito moroso de preparação de uma partitura. E depois há o outro lado, que é o lado de ensaio com a orquestra, em que temos aquela semana, e aí já é um processo bastante diferente. Portanto, depois do conhecimento estar aproximado e das ideias estarem bem estabelecidas, depois já há essa troca e partilha de experiências, em que cada orquestra é uma orquestra. Eu posso ter todo o meu plano muito bem delineado e chego lá às 10 da manhã e percebo, ok, isto vai ter que ser um bocadinho diferente, porque as pessoas são um bocadinho diferentes e muda-se de uma orquestra para a outra e a abordagem que funcionou ali já não vai funcionar noutro sítio. Portanto, há aqui também um lado que me interessa desta adequação do trabalho às pessoas e com as pessoas. Portanto, não há uma fórmula, enquanto a minha fórmula para estudar sozinha está muito clara, quando chego em frente a uma orquestra, enfim, isso tem tudo que mudar e tem tudo que ser muito flexível e muito livre, por assim dizer. E como é que tem sido estar na Orquestra Clássica do Sul? Ora, tem sido uma ótima experiência. Portanto, as orquestras regionais têm um papel absolutamente insubstituível e fantástico. Fazem um trabalho que as grandes orquestras nacionais não fazem, por inerência da sua própria estrutura, pela sua localização. Portanto, nós neste momento temos 3 orquestras regionais, portanto, a Orquestra do Norte, que faz toda a Zona Norte, a Orquestra das Beiras, que faz a Zona Centro, e a Orquestra Clássica do Sul, antiga Orquestra do Algarve, que tem neste momento como área de ação tanto todo o Algarve e Alentejo até Setúbal. Portanto, isto é muito interessante porque vamos tocar a muitos sítios e lidamos com um público bastante diverso. Ou seja, portanto, estamos em teatros e em auditórios onde há uma certa, não quero dizer formalidade, mas enfim, em que as pessoas sabem o que é um concerto, sabem, enfim, como é que têm que reagir, como de repente vamos fazer um concerto, enfim, numa terrinha, no meio do nada, onde se calhar é a primeira vez que as pessoas estão a ouvir uma orquestra de música clássica. Portanto. E isto implica uma abordagem diferente, não só às vezes na programação, mas mesmo na própria abordagem com o público. Tem que haver uma interação, tem que haver uma compreensão de quem é o público. E isto pode parecer estranho, mas é verdade. As orquestras acho que não podem estar muito distantes do que é o público e não podem nunca deixar de perceber quais são as necessidades do público. Não digo os gostos, porque acho que os gostos criam-se e vão-se moldando, mas quais são as necessidades? Quer dizer, é muito interessante às vezes estarmos em sítios onde percebemos, é efetivamente a primeira vez que as pessoas estão a ouvir música clássica ao vivo. E gostam, enfim, ou não gostam, isso não é a questão, mas já há um impacto, ou seja, há uma experiência única. Este trabalho é absolutamente incrível e é de louvar realmente o trabalho que as 3 orquestras fazem e, pronto, é de apoiar. Portanto, há este lado também um bocadinho de missão de levar a música a outros públicos um bocadinho mais distantes, que a mim me agrada imenso. Obviamente, depois também me interessa fazer um repertório, portanto, e no caso da Orquestra Clássica do Sul, estamos a falar de uma orquestra com a formação clássica, portanto, ideal para fazer os Mozart, Haydn, Beethoven, Schubert, portanto, tudo aquilo que se designa como música do período clássico, enfim, do século XVIII. E aqui também temos feito um bom trabalho, justamente nessa linha também historicamente informado, também apesar de usarmos instrumentos modernos, mas de haver uma abordagem também que
privilegia esse conhecimento. Quer dizer, nós estamos no século XXI, obviamente que eu posso dizer que gosto muito das gravações históricas e é algo também que me interessa, dos Karajan, dos Klemperers, do Karl Böhm, mas temos que admitir que se calhar uma sinfonia de Mozart nos anos 60, hoje em dia se calhar já não é muito admissível, pronto, tocar-se daquela maneira, por muito fantástico que fosse, já é uma coisa que já tem uma datação, ou seja, já cresceram entretanto os grandes grupos de música antiga, portanto há mais conhecimento realmente sobre o que se fazia na altura, sobre os tratados, e aqui falo em estilo, maneira de tocar, tipo de sonoridade, a própria abordagem a nível de ornamentação, se formos aos barrocos, mesmo a nível das próprias disposições da orquestra, daquilo que nós hoje temos como dado adquirido, aquela formação em que temos os violinos juntos, do lado esquerdo, os baixos do lado direito. Portanto, isto é uma formação que foi inventada basicamente no início do século XX, ou seja, era interessante saber como é que as orquestras tocavam, mesmo a nível da própria disposição, no tempo de Mozart, no tempo do Haydn, no tempo de Beethoven, e é tudo um bocadinho que isso hoje em dia já sabemos, e que tem bastante influência até na maneira como se faz música, e que eu quero trazer para uma orquestra moderna, portanto quero trazer um bocadinho essa verdade o mais possível do compositor e da tradição musical da época. E está nos planos da orquestra aumentar o seu número de músicos ou é algo que não está em mente? Nesta fase também é mais difícil, mas pensar nisso. Sim, bom, esta fase é um bocadinho excepcional. Não, está nos planos da orquestra, portanto, abrir um bocadinho a sua formação, até porque a orquestra já foi maior. Houve depois um período em que tivemos que reduzir a orquestra, mas o ideal que está previsto é a orquestra ter 32 músicos. Neste momento temos 26, portanto ainda temos que fazer, enfim, temos que colmatar esta falha para voltar àquilo que era a formação ideal e que foi a formação inicial da Orquestra do Algarve. Portanto, e neste momento a Orquestra Clássica do Sul terá que o fazer. Mas estamos a falar simplesmente reforçar a nível das cordas, portanto, ter o efetivo de cordas um bocadinho maior, mas a nível de sopros, não vou dizer infelizmente ou felizmente, mas vai se manter o mesmo, sim. Portanto, madeiras a dois trompetes, duas trompas e tímpanos. Isso às vezes não tem vontade de poder fazer um Mahler ou fazer um Strauss. Não é algo que lhe dava vontade de fazer. Não, claro que sim, claro que sim. Não, obviamente que tenho vontade de o fazer e pronto, e faço também quando tenho a oportunidade de ser convidado noutras orquestras, pronto, como começou regularmente, às vezes na Gulbenkian, na Nacional do Porto, na Sinfónica Portuguesa, aí sim é bom também abordar outro tipo de repertórios, dá uma satisfação, enfim, mesmo que também do ponto de vista de direção, as exigências são diferentes. Muito curiosamente, portanto, dirigir uma sinfonia de Mahler, mesmo tecnicamente, a nível daquilo que se pode usar, por exemplo, a nível de gesto, por ser uma orquestra grande e por a música também, se calhar, conter uma dimensão de emoções, às vezes existe um gesto um bocadinho mais largo e um bocadinho mais amplo, que se calhar numa sinfonia de Mozart ou Haydn é um bocadinho ridículo dirigir como se dirigiria eventualmente uma sinfonia de Mahler. Mas depois há o outro lado também um bocadinho lá está, da especialização, que é uma palavra que eu não gosto, mas que acho que o facto de fazermos este repertório e de insistirmos e de voltarmos a fazer e de explorar. Bem, eu devo dizer, neste momento, se calhar a Orquestra Clássica do Sul será a orquestra que mais tem feito este tipo de repertório e que melhor o faz. Isto com um bocadinho de falta de humildade, mas é mesmo que sinto, quer dizer, por fazermos tanto este tipo de repertório, acho que uma abordagem, uma sinfonia de Haydn, da experiência que eu tenho, a orquestra falo realmente muito bem, porque tem havido um bocadinho não quero dizer aprendizagem, mas tem havido este processo realmente estamos a falar de 104 sinfonias, é muito repertório, mas temos feito bastante, enquanto se calhar uma orquestra nacional fará as mesmas 3 ou 4 sinfonias de Haydn, as mesmas 3 ou 4 sinfonias de Mozart, porque depois tem o outro repertório que lhes interessa. Portanto, isto nem é um defeito, nem é mau, nem é bom, mas é simplesmente uma consequência. Portanto, nós temos essa vantagem realmente de podermos abordar dentro deste estilo imenso repertório e descobrir outros compositores também deste período. Portanto, acaba por haver aqui quase, digo uma vez mais, não gosto da especialização, mas na prática acaba por ser isso. Ou seja, a orquestra faz muito bem este repertório. E, por exemplo, para fazer música portuguesa não deve haver muitas formações de orquestra mais clássica, ou existe? Existe, enfim, bem, esta é uma grande questão. A música portuguesa tem altos e baixos a nível de produção, não é?
Nós tivemos uma grande produção, enfim, no Renascimento, música coral. O próprio depois período barroco houve bastante produção. Muita dela até mais ligada à música sacra, que para nós não nos serve tanto, mas há algumas obras do período barroco, portanto, aberturas de óperas, algumas suítes, etc, etc. No classicismo também o pouco que se conhece, enfim, temos as duas sinfonias de Bom Tempo, e pouco mais, e depois naturalmente depois no século XX, século XIX, enfim, basicamente inexistente música para orquestra, apesar de termos a grande sinfonia de Viana da Mota, e depois falamos dos grandes sinfonistas do Luís de Freitas Branco e do João Braga Santos, e depois ainda até um bocadinho mais à frente também do Lopes Graça e depois naturalmente Peixinho, Manuel Nunes, toda esta nova geração, mas a nível de repertório para música sinfónica, naturalmente a referência hoje em dia, eu diria que é o João Braga Santos e o Luís de Freitas Branco, Frederico de Freitas também, estou-me a esquecer o Lacerda, mas pronto, realmente está tudo ali já no século XIX, transição para o século XX, que para nós não dá para fazer. O grande problema parte também um bocadinho da falta de material, de pesquisa por parte dos musicólogos e, consequentemente, de edição, porque eu quero crer que há mais material do que aquilo que se faz e do que aquilo que se conhece, mas tem que haver aqui um trabalho, efetivamente, de edição de material, porque há muita coisa que se vai conhecendo por catálogos e que se vai conhecendo manuscritos de bibliotecas, que estão aqui algumas coisas. Agora, enquanto os materiais não estiverem editados e não estiverem disponíveis para se poderem tocar, é um processo complicado. Há uma questão ainda em relação ao repertório da orquestra que eu me esqueci de referir e gostava só de voltar um bocadinho atrás sobre essa questão, que é uma outra vertente que a orquestra tem, que eu me esqueci de mencionar, mas que é fundamental para nós, que tem a ver com a encomenda a compositores contemporâneos. Ou seja, tal como referi, o ideal da orquestra, portanto, é esta formação clássica, mas algo que temos feito bastante, portanto, por ano temos tido em média 2, 3 encomendas, temos tido compositores residentes sempre, constantemente, portanto, e este é um lado que a orquestra também quer criar, ou seja, quer criar repertório do século XXI, portanto, para os compositores, enfim, que estão a escrever, portanto, para escreverem para a nossa formação, de propósito para nós, e também como uma forma de estimular, portanto, é muito difícil hoje em dia um compositor poder sobreviver de encomendas, mas porque também há poucas orquestras disponíveis a fazê-las. E eu percebo uma vez mais que as grandes orquestras nacionais não o façam, ou que o façam num grupo muito restrito de compositores, e nós, enquanto orquestras regionais, pelo menos a Orquestra Clássica do Sul, tem o feito. Portanto, neste momento temos já muitas obras, portanto, compostas e estreadas por nós, e escritas de propósito para nós. Portanto, esta é outra vertente que eu queria pôr no contraponto deste lado de especialismo da música do século XVIII, mas também este lado de acompanhamento e de estímulo à produção contemporânea. É algo que temos feito e é fundamental, não podia deixar de o referir. Acha que a orquestra, o seu público, tem um público fiel que está a aumentar aos poucos? Sim e não. Ou seja, depende muito da regularidade. Pronto, esta é outra contingência que as orquestras regionais têm. É porque nós não tocamos no mesmo sítio. Ou seja, temos uma sala de ensaios, mas não temos uma sala de espetáculos. E digamos, tocamos em Faro hoje, mas se calhar só voltamos a tocar em Faro daqui a 3 meses. Tocamos amanhã em Lolé, mas se calhar só passado 6 meses é que tocamos, e se calhar estamos em São Brás de Alportel, se calhar só passado um ano é que lá voltamos. Portanto, este lado, um bocadinho da falta de regularidade, é difícil de ter um público fiel, pronto, por este lado. Mas sim, aos sítios onde costumamos ir, várias vezes, vê-se as mesmas caras, vê-se as pessoas interessadas, e vê-se pessoas que seguem a orquestra, ou seja, há pessoas que vão ver a orquestra tanto em Faro como em Lolé, como em São Brás, como em Albufeira, como em Portimão, ou seja, o Algarve também não é assim tão grande e realmente há pessoas que querem ver, e se for um programa que realmente seja interessante e estimulante, as pessoas vão. Isso eu sei que temos assim um grupo de pessoas que segue a orquestra. Portanto, desse lado sim, temos um público fiel e cada vez mais de pessoas que estão ligadas à orquestra e querem estar ligadas à orquestra e que a seguem. Mas depois há esse outro lado que, obviamente, em sítios mais pequenos, com uma falta portanto, de performances regulares, não posso dizer que haja um público fiel, mas sim, as pessoas aderem muito curiosamente até em sítios mais pequenos, onde a orquestra vai menos gente, às vezes até acaba por ter, se calhar, mais público, porque há uma sede realmente de eventos e de eventos culturais deste calibre. Como se sabe,
Algarve é o Algarve, enfim, já foi também chamado de Algarve, e tem um bocadinho esta conotação com o turismo, e às vezes acha-se que tudo que é ligado ao turismo ou ao entretenimento é aquilo que as pessoas querem, e efetivamente não, há muita gente que está um bocadinho farta deste lado do Algarve só ter turismo, não só pelo aspecto cultural, mas também pelo próprio aspecto laboral, enfim, acaba por ser às vezes um trabalho muito sazonal. E, portanto, há todo um outro Algarve, tirando enfim, este lado excessivamente turístico. Portanto, há um lado de atividade cultural muito interessante. Portanto, nós somos a única orquestra profissional, mas há uma companhia de teatro também profissional, há uma companhia de dança também lá embaixo. Há muitos projetos mais pequenos de música alternativa, de dança contemporânea, ou seja, há muita coisa a acontecer, muito curiosamente, de pessoas que querem fazer algo diferente portanto, neste Algarve. É um bocadinho este sede também de ter algo diferente, que é muito curioso de ver. E como é que tem sido nesta fase? Ora bem, portanto, neste momento, enfim, eu confesso que estou aqui de t-shirt e calções e sandálias, porque, pronto, nós estamos parados desde meio de março. Portanto, nós estávamos a meio de um projeto, enfim, estávamos a fazer uma produção de ballet e fizemos o primeiro ensaio e, enfim, ficou tudo por ali. Portanto, nisto já passaram alguns meses e vamos retomar a nossa atividade para a semana, portanto, na primeira semana de julho. Portanto, no dia 4 de julho vamos ter o nosso primeiro concerto pós-interrupção da pandemia. Neste momento não está a ser fácil, porque naturalmente há todas as constrições financeiras que irão vir ao de cima. Para já, enfim, as coisas ainda não são muito complicadas, mas também, enfim, não vou entrar muito nesses meandros, mas há um lado de... As orquestras regionais dependem muito das autarquias que as apoiam e das instituições, portanto, que elas estão ligadas, a Universidade do Algarve e basicamente as autarquias. E nós precisamos deste apoio. Nós precisamos que as pessoas nos convidem para vir tocar, senão a orquestra não consegue subsistir e não tem, e por outro lado quase não tem razão de ser, porque não tendo uma sala própria nós não podemos fazer programação própria, portanto estamos sempre dependentes de um teatro que nos abre as portas, estamos sempre dependentes deste tipo de organização, uma autarquia que dizem, não temos um auditório, mas temos uma igreja, portanto vamos fazer um concerto, ou temos um salão paroquial, sim senhor, vamos aí fazer um programa de música de câmara, e sobretudo depois prende-se com a questão também do apoio financeiro, obviamente. Não é? Portanto, se para nós a coisa está complicada, eu percebo que para as autarquias também não esteja muito melhor. Portanto, vamos tentar ver um bocadinho como é que as coisas vão desenrolar daqui para a frente. Mas, efetivamente, nós vamos abrir, vamos prosseguir com a temporada, enfim, dentro daquilo que estava delineado. Alguns projetos foram simplesmente adiados, outros, infelizmente, se calhar vão mesmo ser cancelados. Havia projetos que se calhar já não fazem sentido fazer neste momento, enfim, por outras implicações também de espaço e de gestão humana. Portanto, nós, apesar de ser uma orquestra clássica, fazíamos alguns projetos com orquestras mais alargadas, nomeadamente este projeto que estávamos a fazer com o Coro Ballet, portanto estamos a fazer o Romeu e Julieta de Prokofiev, ainda que numa redução orquestral, mas estamos a falar de uma orquestra bastante grande, no fosso, portanto com bailarinos. Este tipo de coisa vai ter que ser muito bem pensada quando é que poderemos fazer em condições de segurança. Portanto, há coisas que para já estão em stand-by, espero que se isto se resolva rapidamente para podermos prosseguir, mas há coisas que podem ficar hipotecadas. Nós estávamos também, tínhamos a criação de um coro ligado à Orquestra Clássica do Sul, que começou ano passado e que fizemos alguns projetos, e tínhamos para este ano também planeados bastantes projetos, 2 já ficaram pelo caminho, mas resta se vamos poder retomar este tipo de coisas, por exemplo, com coro, se podemos fazer efetivamente repertório coral sinfónico ou não. E acho que a resposta é óbvia, mas acha que vem em termos muito difíceis para as orquestras regionais, mesmo mais difíceis do que aqueles que julga, ainda mais difíceis? Eu diria, quer dizer, a vida das orquestras regionais nunca foi fácil. Por isto, porque, pronto, falamos de um esquema, enfim, sem querer entrar em muitos detalhes, mas já, enfim, há uma estrutura que está montada por déficit, ou seja, não pelo ideal, mas nós estamos sempre a trabalhar com as possibilidades abaixo do que aquilo que poderíamos fazer.
É muito complicado, enfim, comparar com outras orquestras, e quer dizer, e não seria elegante fazê-lo, mas quer dizer, mas tem que se dizer que as orquestras regionais trabalham com uma infinitésima parte do orçamento do Estado, do que, enfim, que as outras orquestras, as chamadas grandes orquestras, que também têm este apoio do Estado. Ou seja, e aqui é muito difícil, quer dizer, é muito difícil podermos comparar com outras instituições, porque estamos a trabalhar realmente numa, eu não quero dizer com migalhas ou com esmolas, mas é pouco mais do que isso, ou seja, é algo que não chega sequer, enfim, para os custos básicos de salários, enfim, músicos, muito menos. Enfim, se falarmos a nível de programação artística, de ter mestres convidados, ter solistas, ou seja, tudo isto é muito complicado, e as condições financeiras não são, pronto, não são nem sequer perto das ideais ou daquilo que seria necessário, portanto estamos sempre a falar por baixo. E isto é um esforço que as orquestras têm feito para se manter à tona e para tentar fazer, independentemente de todas estas dificuldades, tentar manter uma programação interessante e tentar diversificar e tentar trazer solistas, mas é sempre numa base de uma dificuldade muito grande. Portanto, se isto piora, quer dizer, é muito difícil dizer, porque realmente já estamos tão no limbo que é difícil perceber o que é que pode mudar, porque eu não vejo muito mais onde é que se possa cortar, por assim dizer, quer dizer, a menos que se pense não numa orquestra profissional a tempo inteiro, e se pense, enfim, como há muitas orquestras também funcionam assim, funcionam por projetos e vão convidando, enfim, alguns músicos 3, 4, 10 vezes por ano para fazer os seus projetos, mas pronto, são músicos que não têm condições de trabalho asseguradas, enfim, contratos, não têm pagamentos para a segurança social, esse tipo de coisas, portanto estamos a falar um bocadinho no mercado freelance. Eu sei que há instituições que funcionam assim e que o fazem, mas era pena perdermos realmente este vínculo, enfim, de orquestras que são profissionais e que trabalham todos os dias, portanto, e que têm esta atividade, portanto, enfim, espero não estarmos nesse limite, porque realmente não há muitas orquestras em Portugal. Portanto, e é pena que as poucas que haja, que não tenham pelo menos o mínimo de condições para sobreviver. Pronto, já não falo na questão artística, que essa já, enfim, já há algum tempo que vem sido hipotecada, mas neste momento falamos mesmo de condições de subsistência, de continuar neste modelo ou não. Nós músicos, sonhamos muito de ter mais orquestras em Portugal, não é? Claro. Acha que isso é uma coisa que não vai acontecer nos próximos anos devido a tudo o que vem? Eu não quero ser pessimista e temos uma. mas é uma realidade, não é? Sim, pronto, eu não sendo pessimista, mas também não querendo ser hipócrita, Pois é, eu acho que este é um problema que não vem de agora, ou seja, a razão para não haver, enfim, mais orquestras em Portugal não tem nada a ver com este vírus. Enfim, é uma questão que já se arrasta há algum tempo. Quer dizer, e tentando fazer assim uma análise um bocadinho crua, ou aquela que é possível fazer isto, e por exemplo, falo só da minha experiência em Inglaterra, em Londres. Londres, por exemplo, tem 8 orquestras sinfónicas. Já para não falar na quantidade que tem de orquestras de câmara, orquestras barrocas, agrupamentos de música contemporânea, mas são orquestras sinfónicas, estamos a falar de 8 numa cidade. Porquê é que isto se justifica? Porque há uma procura, naturalmente, porque há um turismo cultural, que é muito interessante, quer dizer, algo como os Proms, no Royal Albert Hall, quer dizer, é uma coisa que chama milhões de pessoas e vêm pessoas de todo o mundo para ver aquilo, para ver um festival de música clássica. Ou seja, isto é de se referir, portanto, há aqui um lado também um bocadinho de educação, em que as pessoas são educadas para isso. E em que há um processo, em que as pessoas também são habituadas a isto, são habituadas a ler, ou seja, os livros são muito baratos, por exemplo, quer dizer, uma pessoa pode comprar livros em segunda mão por 50 cêntimos, quer dizer, e livros novos numa livraria se calhar são mais baratos que cá. Portanto, as pessoas se calhar acabam por ler. Enfim, concertos também são muito acessíveis, quer dizer, para o grande público, portanto, são coisas que não são propriamente muito caras. Portanto, há a própria BBC, sendo uma instituição do Estado, portanto, também tem várias orquestras em todo o país. Portanto, há aqui um lado de comprometimento um bocadinho com esta educação. Por exemplo, só um exemplo, o equivalente ao Prémio Jovens Músicos, que eles têm o Young Musician of the Year, é algo que passa na televisão em horário de nobre ao domingo, como passam um bocadinho aqueles concursos de talentos que passam o mesmo esquema, quer dizer, uma pessoa vê, epá, aquele violino, uma pessoa vai no metro segunda-feira de manhã,
Pá, e vê as pessoas comuns, as pessoas normais, enfim, que não são músicos, a comentar, é pá, aquele violinista que te conta, e desesperadamente o concerto de Brahms, é pá, não, mas eu gostei muito mais do pianista que o segundo concerto de Liszt e tal. E as pessoas comentam isto como quem comenta efetivamente, pronto, música pop ou, enfim, ou outro tipo de coisas. Portanto, há aqui um lado de educação, naturalmente, das pessoas. Isto é inegável. Pronto, e nesse ponto ainda há muito para se fazer e as coisas já foram melhores. Tenho que dizer que acho que já houve mais, eu diria até que uma das razões pelas quais eu comecei a estudar piano foi porque me lembro de ouvir na televisão portuguesa, na altura em que só havia 2 canais, no domingo, à hora do almoço, o professor Sequeira Costa a tocar a integral das sonatas de Beethoven. Pronto, isto foi algo que eu seguia todas as semanas, ele tocava uma sonata, pronto, e eu lembro-me antes do almoço, eu ficava grudado à televisão a ouvir Sequeira Costa a tocar Beethoven. E isto foi algo que em mim desenvolveu este gosto pela música. Quer dizer, há quanto tempo, se calhar já não temos um concerto assim em horário nobre, que não seja às 2 da manhã. Portanto, há aqui este lado que tem que ser ponderado. O segundo lado é o lado também dos apoios financeiros. As orquestras funcionam muito com o apoio do mecenato, porque a lei do mecenato lá é muito interessante e é muito atrativa. Portanto, o Estado, percebendo que não pode apoiar todas as orquestras, e isto foi um processo feito há cerca de 20 anos, portanto, com todas as orquestras, sobretudo as orquestras de Londres, o Estado percebeu que nós não temos possibilidade de aguentar 8 orquestras sinfónicas a tempo inteiro, portanto vamos reduzir o financiamento para 50%. E as orquestras fizeram uma contraproposta, foram muito inteligentes, juntaram-se todas e disseram, não, ou melhor, eles disseram, nós vamos ter que cortar as orquestras para metade. Portanto, e as orquestras disseram, pá, fazemos ao contrário, dê-nos só 50% de financiamento, mas dê-nos condições de mecenato, de nós podermos procurar fundos privados e de podermos procurar quem nos apoie. E efetivamente nenhuma das orquestras fechou. Portanto, aquilo que era a previsão na altura, que era das orquestras fecharem e passarem a metade do que estavam, as orquestras mantêm-se todas no ativo, e são grandes orquestras, falamos da Filarmónia, da Royal Philharmonic, das BBCs, naturalmente, mas porque há um sistema fiscal, efetivamente, que é muito atrativo para os investidores, para as grandes empresas, que efetivamente preferem investir em cultura porque têm um retorno financeiro muito grande, que é algo que cá em Portugal não existe. Portanto, é basicamente inexistente o apoio à cultura, já não digo por razões filantrópicas, mas simplesmente por razões financeiras, não é interessante para uma empresa. Uma pessoa diz, vou estar a investir em cultura porque não me dá sequer nenhum tipo de retorno fiscal interessante, como dá noutros países. Portanto, e aí é interessante também ver como é que as políticas, não só culturais, mas fiscais, realmente podem mudar toda a atividade cultural de um país. Pronto. Portanto, eu diria que são estes um bocadinho os dois pilares, as razões pelas quais não creio, respondendo à pergunta, se acho que vão haver mais orquestras daqui para diante. Eu acho que enquanto não mudarem as políticas culturais e fiscais, acho que não. Acho que não mesmo, porque acho que também não há muito interesse nisso. Quer dizer, acho que ninguém percebe muito bem o impacto que a cultura tem. Sim, E, efetivamente, neste tempo de pandemia, quer dizer, então é óbvio perceber-se, quer dizer, tanto todos em casa, que a cultura se pode, não é só a música clássica, mas é a literatura, é a pintura, quer dizer, houve coisas que realmente de repente se tornaram importantes, quer dizer, nós estivemos em casa a ver arte, quer seja ela um bocadinho mais, enfim, contemporânea ou mais ligeira, ou mais perto do público, ou mais... Mas, quer dizer, efetivamente, quer dizer, filmes na televisão foram feitos por realizadores, foram escritos por argumentistas, ou seja, há toda uma equipa de artistas a trabalhar para aquilo que nós às vezes nem sequer paramos muito bem para pensar que são artistas, quer dizer, não me refiro já só aos músicos, quer dizer, há toda uma quantidade de atividades ligadas à cultura que são essenciais e que acho que se tornaram essenciais nesta altura. Acho que ninguém percebeu. Acho que passamos por esta pandemia e ninguém percebeu o quão os artistas são fundamentais para a nossa existência. acho que tem toda a razão. Acho que Acho que foi uma oportunidade perdida, mas pronto, enfim. houve eu pensava que no início eu dizia que ia ser muito bom à custa disso, que as pessoas iam dar valor ao que não davam, mas hoje olho e penso que não, que não. Pois não, pois não, pois não. Não, e depois criaram-se também aqui alguns mitos também, sei lá, por exemplo, em torno da gratuitidade dos espetáculos, quer dizer, assumiu-se um bocadinho que os próprios artistas foram os primeiros a dar esse passo, mas, epá, sim senhor, vamos para as redes sociais, vamos publicar o nosso trabalho, vamos fazer, mas de repente daí passou-se a o fazer à borla, enfim, falando assim em português vernáculo, mas
O que é uma coisa que também não é suposto, quer dizer, porque a cultura tem um preço e o trabalho do artista tem que ser pago e tem que ser reconhecido, quer dizer, ninguém pede enfim, um canalizador para ir lá a casa arranjar uma torneira, epá, eu depois recomendo aos amigos, portanto, isto está muita visibilidade, portanto, enfim, para lá pela visibilidade, não pelo dinheiro. Sim, nós às vezes vamos um bocadinho atrás disso. Eu percebo que é inevitável, quer dizer, nós queremos fazer aquilo porque gostamos de fazer acima de tudo, não pelo dinheiro. Mas quer dizer, mas somos profissionais e a partir do momento em que somos profissionais também temos um bocadinho que ter esse brio em que aquilo que fazemos é sério, enfim, são muitos anos que estão de formação e de aprofundamento e de trabalho. Isso tem que ser pago, ou seja, também um bocadinho esta coisa que se criou aqui, parece que de repente os artistas funcionam todos um bocadinho à borla só pela promoção e para aparecerem, epá, não é o ideal de cultura que eu quero. Pronto, e também me custa um bocadinho embarcar nesse tipo de coisas. Já acho muito bem que as pessoas o façam e que mostrem o seu trabalho, mas não se pode estar a minar o mercado. Ou seja, porque a partir do momento em que é uma pessoa que diz eu faço à borla, porque é que a gente então vai pagar alguém que faça, não é? E isto acaba por queimar um bocadinho aquilo que se pode fazer. Quer dizer, eu dou um exemplo, quer dizer, da propriedade das orquestras, de uma orquestra profissional que tem os seus encargos, que tem as suas estruturas, que tem que manter, obviamente tem custos com isto. De repente as pessoas veem, mas há aqui um concerto muito interessante, só com jovens estudantes e que até vêm por metade do preço. Certo, e se calhar até fazem um ótimo trabalho, enfim, sendo alunos, e tudo isso tem o seu valor e tem o seu mérito e tem o seu espaço. Não pode ser confundida a atividade, enfim, amadora, ou, enfim, ou semi-profissional, enfim, ou até num estágio educacional, enfim, de formação, com a atividade de profissionais. Portanto, e muitas vezes há este equívoco, as pessoas não conseguem perceber ou não querem perceber, ou é conveniente confundir realmente aquilo que é uma atividade profissional, enfim, a tempo inteiro, séria, do que aquilo que são alguns projetos, enfim, de freelance enfim, e muitas vezes que têm uma consistência artística às vezes um bocado duvidosa. Tem que ser dito também. Quero agradecer por ter sido comigo. Foi um gosto estar a falar consigo. E espero que tudo corra bem. Obrigadíssimo, foi um prazer enorme e eu é que agradeço a oportunidade de estarmos aqui à conversa. Obrigado, um abraço e até breve.